Oi, gente, aqui é a Rubiana. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. São 7 dias de canal hoje, com 4 abençoados inscritos, né? Se você não é um dos 4, se inscreve no canal, deixa um joinha para me incentivar aí nessa jornada aí rumo ao desenvolvimento, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou ler e comentar, né, o que eu vou entender referente ao segundo capítulo do livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace e do Otus, né? Então, sem enrolação, vamos direto aí para a leitura. Capítulo 2. Existe uma ciência para ficar rico. Existe uma ciência de ficar rico e é uma ciência exata, como a álgebra ou aritmética. Existem determinadas leis que governam o processo de obter riquezas. E depois que essas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer pessoa, ela ficará rica com certeza matemática. A posse do dinheiro e da prosperidade acontecem como consequência de fazer as coisas de uma maneira certa. E aqueles que fazem as coisas de uma determinada maneira, seja de propósito ou seja acidentalmente, tornam-se ricos. Ao passo que aqueles que fazem as coisas de determinada maneira, não importa o quanto trabalhem com afinco ou quanto sejam capazes, permanecem pobres. É uma lei natural que causas semelhantes sempre produzam efeitos semelhantes. E, portanto, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas de determinada maneira, infalivelmente ficará rico. A veracidade da afirmação anterior é confirmada pelos fatos a seguir. Ficar rico não é uma questão de ambiente, pois se fosse, todas as pessoas em determinadas regiões ficariam ricas. As pessoas de uma cidade ficariam todas ricas, ao passo que as de outra cidade ficariam todas pobres, ou todos os habitantes de um estado viveriam na riqueza, ao passo que os de outro estado vizinho viveriam na pobreza. No entanto, por toda parte, vemos ricos e pobres vivendo lado a lado no mesmo ambiente, geralmente aplicando as mesmas vocações. Quando duas pessoas vivem na mesma localidade e trabalham no mesmo negócio e tornam-se ricas, enquanto outra permanece pobre, isso mostra que ficar rico não é basicamente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando duas pessoas no mesmo negócio acham-se na mesma região e uma torna-se rica enquanto a outra fracassa, isso indica que ficar rico é consequência de fazer coisas de uma determinada maneira. E, além disso, a capacidade de fazer as coisas dessa determinada maneira não se deve unicamente à posse de talento, pois muitas pessoas que têm um grande talento permanecem pobres, ao passo que outras que têm pouco talento tornam-se ricas. Estudando as pessoas que ficaram ricas, descobrimos que elas fazem parte de um grupo mediano em todos os sentidos, não tendo maiores talentos e habilidades do que as outras pessoas. É evidente que não ficaram ricas porque possuem talentos e habilidades que os outros não têm, mas porque aconteceu de fazerem as coisas de uma determinada maneira. Ficar rico não é resultado de poupar ou economizar. Muitas pessoas bastante avarentas são pobres, ao passo que outras que gastam livremente muitas vezes tornam-se ricas. Nem tampouco ficar rico se deve a fazer coisas que os outros não conseguem fazer, pois duas pessoas no mesmo negócio muitas vezes fazem quase exatamente as mesmas coisas e uma torna-se rica ao passo que a outra continua pobre ou vai à falência. De todas essas coisas, devemos chegar à conclusão de que ficar rico é consequência de fazer as coisas de uma determinada maneira. Se ficar rico é consequência de fazer as coisas de uma determinada maneira,
E se causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, então todo homem ou toda mulher que sejam capazes de fazer as coisas daquela maneira poderão ficar ricos. E a questão toda está dentro do domínio de uma ciência exata. Aqui surge a dúvida: quanto se aquela determinada maneira pode ser tão difícil que apenas alguns poucos são capazes de realizá-la? Como vimos, isso não pode fazer verdade no que diz respeito à capacidade natural. Pessoas de talento tornam-se ricas e, igualmente, cabeças duras tornam-se ricos. Pessoas intelectualmente excepcionais tornam-se ricas. Assim como pessoas muito estúpidas tornam-se ricas. Pessoas fisicamente fortes tornam-se ricas e pessoas fracas e doentes tornam-se ricas. É claro, alguma capacidade de pensar e compreender é essencial, mas no que diz respeito à capacidade natural, qualquer homem ou mulher que tenha sensibilidade suficiente para ler e entender essas palavras pode certamente ficar rico. Além disso, vimos que não se trata de uma questão de ambiente. Sim, a localização tem uma importância. Ninguém iria se estabelecer no centro do deserto do Saara e esperaria-se sair bem nos negócios. Ficar rico envolve a necessidade de tratar com as pessoas e estar onde estão as pessoas com que se pretende tratar. E se essas pessoas estão inclinadas a negociar da maneira que você quer negociar, tanto melhor. Mas é só até aí que o ambiente conta. Se alguém em sua cidade puder ficar rico, você poderá. Se alguém em seu estado puder ficar rico, você poderá. De novo, não se trata de uma questão de escolher determinado negócio ou profissão. As pessoas ficam ricas em todos os negócios e em todas as profissões, ao passo que seus vizinhos com exatamente as mesmas vocações permanecem na pobreza. É verdade que você deverá fazer o melhor que puder em um negócio de que goste e que lhe seja conveniente. Se tiver determinados talentos que estejam bem desenvolvidos, você fará o melhor possível em um negócio que requeira a aplicação desses talentos. Além disso, você fará o melhor possível em um negócio que seja adequado à sua localidade. Uma sorveteria seria mais próspera em um clima quente do que na Groenlândia. Em um pesqueiro de salmão, faria o maior sucesso no noroeste americano do que na Flórida, onde não existem salmão. No entanto, à parte essas limitações gerais, ficar rico não depende de envolver-se em algum negócio em particular, mas de aprender a fazer as coisas de uma determinada maneira. Se no momento você estiver em um negócio e alguém em sua localidade estiver ficando rico no mesmo negócio, ao passo que você não está ficando rico, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas da mesma maneira que a outra pessoa. Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. Na verdade, se tiver capital, o crescimento torna-se mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como ficar rico. Não importa o quanto você seja pobre. Se começar a fazer as coisas da maneira certa, você vai começar a ficar rico e começará a ter capital. Conseguir o capital faz parte do processo de ficar rico e faz parte do resultado que invariavelmente se segue por fazer as coisas da maneira certa. Pode ser que você seja a pessoa mais pobre do continente e esteja afundado em dívidas. Pode ser que não tenha amigos, influência e nem recursos, mas se começar a fazer as coisas dessa maneira, deverá infalivelmente começar a ficar rico, pois causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Se não tiver capital, poderá conseguir capital. Se estiver no negócio errado, poderá passar para o negócio certo. E se estiver no lugar errado, poderá se mudar para o lugar certo. E você poderá conseguir fazer isso começando a fazer as coisas da maneira certa, que sempre leva ao sucesso no seu negócio atual e no lugar em que se encontra.
você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Bem, gente, esse foi o segundo capítulo, né, do livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace de Watts. Bom, o que eu entendi nesse segundo capítulo? Que ele afirma, né, com certeza, que existe uma fórmula exata para a riqueza. Que qualquer homem ou mulher, né, que aplique essa forma, né, que haja dessa determinada maneira, ficará rico infalivelmente. Entendeu? É isso que eu entendi que ele diz aqui nesse segundo capítulo. Só que eu achei interessante também aqui no finalzinho que ele fala: olha, você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Ou seja, essa determinada maneira, né? Nessa determinada maneira, você também tem que estar em harmonia com as leis que governam o universo. Isso faz parte, né? Pelo que eu entendi. Agora, bora correr para descobrir quais são as leis que governam o universo, né? E eu espero até o final do livro aí, né, até o final da leitura desse livro e descobrir qual é essa determinada maneira, né, qual que é essa forma exata que leva a pessoa à riqueza. Bom, era isso, né, que eu queria passar aí para vocês. Eu espero aí que tenham gostado do vídeo. Eu volto com o terceiro capítulo, né? Caso vocês queiram deixar nos comentários alguma dica, alguma sugestão, pode falar, entendeu? Gratidão demais, até a próxima!